Memória Petrobras, depoimento de Sônia Maria da Silveira, entrevistada por Inês Gouveia, em São Sebastião, 25 de junho de 2009, realização Museu da Pessoa, entrevista número MPET TBAR TM003. Sônia, para começar, eu vou pedir que você diga seu nome completo, o local do seu nascimento e a data do seu nascimento. Sônia Maria da Silveira, local de nascimento São Paulo e... A data do nascimento. 2/6/55. Sônia, você ingressou na Petrobras quando? Dia 1º de julho de 1975. E já foi direto aqui no terminal? Sim, todos esses anos aqui no terminal. Conta um pouco pra gente dessa relação, da sua relação com o terminal, já que você me disse que já o havia conhecido melhor antes mesmo de entrar. Antes de entrar. Por volta dos meus 8, 9 anos de idade, não sei precisar, né, tal, eu já vim aqui no terminal em companhia da filha de um engenheiro que trabalhava na obra do terminal, né? E eu já gostava muito disso aqui, né? E pra gente, assim, a Petrobras, a cidade muito pequena, uma cidade praiana, né? E a gente via a Petrobras como algo já bem grandioso mesmo, né? A gente tinha essa ideia de que a Petrobras era uma coisa muito boa, né? E só que eu nunca pensei em vir trabalhar aqui, né? Não me passava nessa época pela cabeça. Mas quando adolescente, já 16, 17 anos, era um sonho. Eu tinha vontade de trabalhar aqui, né? E aos 20 anos se concretizou. Foi por iniciativa própria que você procurou? Isso. Prestei concurso, né? E 6 meses depois eu fui chamada. E me diga uma coisa, como é que estava o terminal quando você entrou? Faz a gente visualizar a paisagem do terminal pela sua descrição. Era bem diferente do que é hoje, né? Tinha menos tanques e assim, tinham mais pessoas trabalhando, né? Hoje nós estamos num número bem restrito de funcionários próprios. Na época que eu entrei, nós éramos em 600 empregados, né? Então era assim, um número bem maior, né? A estrutura daqui era maior, nós tínhamos todos os setores aqui próprios, né? Que hoje nós não temos. Eles já foram assim, passados para outros locais, tipo São Paulo, a princípio São Caetano, depois São Paulo, né? Era bem diferente. E quando você entrou, qual era a função? Você entrou para trabalhar? Eu era auxiliar administrativo. E como é que era o seu cotidiano de trabalho? O que efetivamente você fazia? Quando eu entrei aqui, eu trabalhei na obra, né, que a gente chamava de Osbar 2, que era uma obra até de complemento mesmo de alguns trabalhos aqui do terminal. E lá eu fiquei 1 ano. Depois desse 1 ano, eu passei para outras partes administrativas. Trabalhei na seção administrativa, depois no setor administrativo, fiz escrituração fiscal, trabalhei na segurança interna, trabalhei na compra e hoje eu fiscalizo o contrato de alimentação. Maravilha. Conta um pouco pra gente o que é, ninguém melhor do que você, eu acho, para falar isso. O que é o terminal? Conta das atividades do terminal, da função do terminal. Foi uma coisa muito importante para a cidade, né? Porque fez a cidade crescer, evoluir, né? Eu já até comentei, era uma cidade apenas praiana, com pouco recurso, né? E a Petrobras fez com que viesse bem mais progresso para a cidade, né? Profissionais de área médica e mesmo profissionais para o terminal, né? Foi uma coisa muito importante para a gente, assim. Muito bom mesmo. E as funções dele, ele armazena? Ele armazena, transfere, estoca, né, petróleo para outras refinarias. Quais são as refinarias que são abastecidas pelo terminal hoje? É a Replan, a Revap. Eu não tenho muita certeza se é a RPBC também, mas a Revap e a Replan com certeza. Você disse que a função dele ao longo dos anos mudou um pouco, até em virtude de outros
terminais. Você sabe me dizer quando mais ou menos foram essas mudanças? Olha, aconteceram várias mudanças, né? Nós já fomos subordinados a São Caetano, depois houve essa mudança para o compartilhado, a mudança da Transpetro, né? Que a Transpetro está há 11 anos aqui, né? Porque quando eu entrei, tudo aqui era Petrobras, né? Depois, com o decorrer dos anos, algumas coisas foram sendo modificadas. Inclusive, criaram a Transpetro, que completou 11 anos agora, né? Então, foram muitas as mudanças. Por exemplo, eu que sou do compartilhado, nós prestamos serviços para a Transpetro, certo? Porque a Transpetro só tem atividade fim, que é operação e manutenção, né? E o compartilhado faz toda a parte de serviços para o terminal. Conta um pouco da tua atividade hoje, como é que é o seu cotidiano de trabalho? É complicado, mexer com alimentação é complicado, né? Porque assim, alimentação é uma coisa de cardápio, de modo de fazer, de tempero, né? Algumas pessoas gostam de comida mais temperada, outras menos temperada, né? Mas é uma coisa boa que eu gosto de fazer, porque não tem rotina, né? Cada dia é um dia, né? Não é uma coisa que você sabe que amanhã vai ser da mesma forma, né? Então, cada dia é uma rotina. Eu gosto muito de estar à frente desse trabalho, é uma coisa assim que me é gratificante. Por curiosidade, por dia é uma média de quantas pessoas ou quantas refeições? Entre 200 a 250. O restaurante funciona 24 horas por dia, né? Que nós temos o de jejum, almoço, jantar, né? Temos o lanche de 0 hora, que nós chamamos, que ele funciona durante toda a noite, para o pessoal que trabalha de turno. Então, são 24 horas funcionando. Mudando um pouquinho o foco, eu fico pensando, o que mudou nesse tempo todo, né, nesses quase 34 anos, em relação à saúde e proteção e segurança dentro do terminal? Mudou bastante. Hoje a segurança é vista com outros olhos, né? Porque quando eu entrei aqui, não que a Petrobras não tivesse essa preocupação, ela sempre teve, mas era uma coisa assim não tão focada como é hoje, né? Hoje o foco é muito grande em segurança, saúde e meio ambiente. Então a gente trabalha muito em cima disso. A preocupação com o ser humano é muito grande, o que é muito bom, né? Para o funcionário, mesmo o pessoal terceirizado, ele hoje em dia é muito focado nessas 3 coisas, que é saúde, meio ambiente e segurança, né? Principalmente saúde e segurança, a gente foca muito. Nós temos muitos treinamentos com os funcionários, né? Todos eles têm obrigação de usar EPI, não é sequer, tem que usar. Perdão, usar o quê? EPI, Equipamento de Proteção Individual, tá? Então eu acho que a Petrobras está muito voltada para esse foco, como nunca esteve. Eu fiquei pensando, na década de 70, qual era a impressão que as pessoas tinham da instalação do terminal aqui, né? Da presença do terminal aqui em relação a isso, em relação à segurança e ao meio ambiente, já que você também é da cidade? Eu acho que nessa época a Petrobras não era muito voltada para essas coisas não, né? Eles foram construindo e assim, nós tivemos muitos acidentes em São Sebastião. Então a população via a Petrobras como uma fonte de renda, mas via também como alguma coisa que incomodava, porque nós tivemos vários incêndios aqui, né? Então era uma preocupação constante. Por exemplo, eu morava do lado da Petrobras. A rua de casa é do lado aqui do terminal, né? Que eu morava, hoje não. Então, assim, nós vivíamos sempre com medo, sempre preocupados. E nessa época não tinha, né, essa preocupação tão grande como tem hoje, né? Com toda essa parte de natureza, né? De não deixar
as coisas acontecerem como era antigamente. Nós tivemos muitos problemas aqui. Navio que incendiou, pegou fogo no pier, vários tanques, né, pegaram fogo. Então, assim, era uma coisa que a gente tinha medo, muito medo. Mas que hoje, graças a Deus, né, nós não temos mais esses problemas, é bem controlado, né? Mas chegou a acontecer alguma coisa que impactasse mais diretamente sobre a população na cidade? Sim. Houve um incêndio numa vala que corta, assim, meio que o centro da cidade. Então, assim, foi um pânico na cidade inteira, não foi uma coisa, assim, focada. Foi um pânico muito grande. Aconteceram vários acidentes com as pessoas por conta das fugas, porque quando começaram a ver que estava pegando fogo, muita gente fugiu de carro, né? Então ficou assim um trânsito terrível aqui, onde algumas pessoas sofreram alguns acidentes. Uma senhora sofreu queimadura, porque foi do lado de uma creche, e ela foi procurar a filha, né? E ela foi queimada. Então, assim, foi um impacto grande. Esse e um navio também que pegou fogo aqui no pier. Foi um impacto bem grande, assustou muita população, era de noite. A gente só via, assim, aquela labareda e estava chovendo. Aí você via toda aquela parte da fuligem descendo para a rua. Você não sabia se era algum oleoduto que tinha estourado ou o que estava acontecendo, né? Então, assim, foram momentos de pânico mesmo para a população. E hoje, como é que é a relação do terminal com a comunidade da cidade? Eu acho que é muito boa, porque a Petrobras se preocupa muito. Nós temos aquele APEL, né, que é um treinamento em emergência. A população participa desse treinamento, né? Então, as pessoas têm bastante consciência agora de como funciona a Petrobras, que naquela época não tinha tanto, né, essa informação, né? A população não tinha essa informação que tem hoje, esse treinamento que tem hoje. Todas as pessoas ao redor da Petrobras, elas são treinadas para caso de acidentes. Voltando um pouco à tua área hoje, especificamente da alimentação, existe um trabalho conjunto entre a área de alimentação e a área da saúde? Existe, enfim, a alimentação ela é pensada sob a perspectiva da saúde? Olha, hoje eles ainda não conseguiram ainda conciliar as duas coisas, né? Por exemplo, a gente não tem um trabalho nutricional, que eu acho que deveria ter. Acho que a Petrobras deveria fazer com as nutricionistas próprias, né? Porque nós temos acompanhamento de nutricionista da terceirizada. Mas nós não temos um acompanhamento, um programa de alimentação saudável, que eu acredito que deveria ter, nós não temos em conjunto com o contrato. Acho bem importante que tivesse, né? Uma coisa conjunta, até porque as pessoas têm uma resistência à alimentação saudável, né? Então, assim, seria bem importante ter um esclarecimento, um trabalho, um projeto, né? Para a pessoa se reeducar. Que hoje nós não temos esse trabalho. Sônia, nesses 34 anos, qual foi o maior desafio da tua carreira? Eu acredito que foi trabalhar com alimentação. Porque assim, né, eu sempre trabalhei em parte de escritório, né? E eu sempre fui uma pessoa envergonhada. Nunca fui assim uma pessoa muito aberta para público assim, né? E no restaurante você é público, né? Você trata com pessoas, você trata com, né? Foi um desafio muito grande. A princípio eu fiquei meio assustada, porque foi uma coisa assim, né? Eu estava para me aposentar, né? Eu já trabalhava há 6 anos nas compras, né? E eu entrei com processo de aposentadoria. Só que quando a aposentadoria saiu, eu fiquei em dúvida se era isso que eu queria, sabe? Eu pensei, me achei nova, eu só tinha 48 anos, estava assim com muito pique ainda para trabalhar, né? Como tenho até hoje. Aí eu pensei bem e resolvi não sair. Foi quando a minha supervisora na época, a Márcia, me propôs ir para o restaurante. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir.
né? Porque vou ter que ficar assim exposta, né? E vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Ainda brinquei com ela e falei assim, poxa, de cozinha eu não entendo nem na minha casa, como que eu vou tratar da cozinha da Petrobras, né? Ela falou, não, mas você consegue, você é capaz, no começo você vai estranhar e tal. Então, assim, foi um desafio bem grande. Foi bem grande, mas assim, foi bem gratificante, sabe? Porque a gente vai trabalhando a gente mesmo, né? Você vai trabalhando essa coisa da vergonha, de não saber lidar com algumas coisas. Eu aprendi muito, né? Coisas que eu não sabia, não entendia nada de cozinha, de vigilância sanitária, imagina, né? Não tinha ideia, né? E depois, assim, a gente sempre pensa, nossa, cozinha é ir lá fazer comida e tá pronto, né? Não é nada disso, engloba muita coisa, né? E estamos aí, eu tô quase há 6 anos nisso, né? Gosto bastante. Não tenho intenção de me aposentar por enquanto, né? Eu gosto de trabalhar. Você coordena toda a logística de produto, preparo, de tudo? Não, é assim, eu tenho um contrato de alimentação onde a terceirizada que trabalha com o todo, né? O que é o meu trabalho, né? É ver o preparo da comida, se está de acordo, tal. Acompanhar o cardápio para poder, porque a gente tem uma tabela, né, de frequência de alimentos. Eu tenho que acompanhar, ver se está de acordo, né? E se está bem estocado o material, se não tem nada vencido, né? Se não tem coisas, por exemplo, a gente não pode usar caixa de papelão, madeira em estoque, eu tenho que ficar orientando, vendo se realmente o pessoal está fazendo de acordo, né? E tem as normas, né? Da Petrobras que eles têm que se adequar. Os treinamentos, e todo o padrão que tem sobre a alimentação, né? Porque nós temos vários padrões de execução que eles têm que estar alinhado com a terceirizada. Então é todo esse acompanhamento de vigilância sanitária, se eles estão dentro da licença, né? Todo esse trabalho. Mas é legal. Sônia, se você tivesse que contar para alguém, de preferência alguém assim bem íntimo, alguma história que fosse emblemática, que fosse, né, a imagem desses 34 anos de trabalho na Petrobras, que história seria essa? Uma história para contar? De alguma coisa que tenha te marcado? Não sei assim falar. Não saberia falar assim, contar uma história que... Não, de alguma coisa que tenha te marcado aqui, que tenha te marcado muito nesses 34 anos, são tantos anos. Eu imagino que tenha muitas marcas, né? Muitas coisas boas, né? Mas, enfim, se você não tem nenhuma que você... Não, assim, especificamente, acho que foram, né, lógico, tive problemas como todos, desafios grandes, né, algumas tristezas, né? Porque nós tivemos tempos aqui, por exemplo, que promoção era uma coisa muito complicada, era carta marcada, né? Então, assim, a Petrobras ficou muito tempo sem concurso. Quando abriu o concurso, a gente já sabia quem ia entrar naquela vaga por conta, assim, de direcionamento de chefia, né? Então, foi uma época, assim, ruim pra gente, porque não era por capacidade, era por indicação, né? Então foram momentos tristes, mas muitos momentos felizes também, né? De promoções, né? Que fui promovida 2 vezes, né? Passei para ajudante, passei para assistente. Então, assim, histórias de desafios, de lutas, de alegrias, né? Mas foram anos muito bons, muito bons. Ótimo. E para terminar, o que você achou de contar um pouco, uma parte da sua história, contribuindo com a gente no programa Memória Petrobras? Eu acho bem legal, assim, que a Petrobras tem essa preocupação, né? Porque, afinal de contas, assim, se a Petrobras é o que é, porque ela teve pessoas que trabalharam para isso, né? Então, assim, ela não se fez Petrobras sozinha, né? Foi o meu trabalho, o trabalho de cada um, o seu trabalho hoje, né? Que ela
conquistou o grande nome que ela tem, né? Então, bem legal mesmo. Que ótimo, obrigada. Mas eu gostei. Ótimo, parabéns pela história. Obrigada.